aos nossos corações hoje é o meu coração. Porque quando a gente prega, a gente também tem que pregar para a gente, em nome de Jesus. O livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós iremos ficar com o versículo de número 9 e o versículo de número 10. 2 versículos, irmãos. Eu não quero fadigar meus irmãos, quero ser breve naquilo que Deus colocou ao meu coração para trazer para a igreja. Acredito que amanhã uma boa maioria dos irmãos trabalham e os que não trabalham fora, mas trabalham em casa também tem que se levantar cedo para a correria do dia a dia. Mas eu acredito que Deus irá falar conosco na palavra o tempo que nós tivemos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos encontraram 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos clamou, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não ereis povos, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Amém, meus irmãos? Poder sentar, por gentileza, poder sentar. Glória a Deus. Meus amados, nessa primeira doutrina que estou eu trazendo aqui para a igreja do Senhor, para nossas vidas, eu quero trazer baseado em um tema. E o tema é o propósito da igreja no mundo atual. O propósito da igreja de Cristo para a geração de hoje. O propósito de Deus para a igreja, para a geração a qual nós estamos vivendo hoje. O propósito de Deus. Quando Pedro, ele tem um prazer de dizer que somos geração eleita, geração escolhida, somos sacerdócio, nação santa, e nós somos sabedor que a palavra santa, no final dela, não quer dizer uma nação que não peca, mas no original dela, Deus está dizendo que uma nação separada, um povo separado por Deus. E Deus aqui, quando usa Pedro para falar com a igreja, e quem era Pedro, irmãos? Vocês sabem que Pedro era um homem querendo ser valente, um homem meio bravo, pois a própria história diz que ele cortou a orelha de Malco lá no Monte Getsêmani. Só que aqui Pedro, ele está dizendo que geração eleita, povo escolhido por Deus, nação santa de Deus. E quando essa palavra aos nossos corações veio até mim e até você nessa noite, e o objetivo era o propósito da igreja de Cristo para o mundo atual. Eu quero falar nessa noite, irmão, em breve, em pouco tempo, em cinco propósitos que Deus tem para com a igreja atual. 5.
E o primeiro que Cristo deseja e almeja para a igreja atual, o primeiro propósito é a adoração. É que a igreja de Cristo, ela venha expressar, ela venha mostrar, ela venha ter adoração a Deus no mundo que nós estamos vivendo. A palavra que hoje eu trago não é para o mundo aí fora, mas é para nós como cristãos, como homens e mulheres de Deus, e mostrar que como nós somos nação santa, povo escolhido por Deus, o primeiro objetivo, nós como igreja de Cristo, nós como homens e mulheres de Deus, o nosso primeiro propósito diante de Deus é nós adorarmos o Senhor, é nós exaltarmos a Deus, é nós glorificarmos o Senhor, é nós bendizermos o nome de Deus. Só que quando eu me deparo com esse primeiro propósito que Deus espera da igreja atual, e por que é que eu falo da igreja atual? Porque nós estamos vivendo uma geração de decadência. Nós estamos vivendo uma geração em que cada dia que se passa, em cada momento que vai se passando, essa decadência sobre a igreja de adoração, ela tem diminuído a cada vez mais em passos largos diante da igreja de Cristo. A adoração, ela é essencial para o homem, para a mulher de Deus. A adoração, ela é um ponto base para um fortalecimento diante da igreja de Cristo. É por isso que o primeiro ponto que eu falo nessa noite é sobre a adoração. E nós vamos ver isso que no capítulo 4 de João, e no versículo de número 24, a Bíblia vai dizer que Deus tem procurado verdadeiros adoradores em que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqui, baseado nesse versículo, eu trago para a nossa vida hoje, nós como homens e mulheres de Deus, para a geração em que nós estamos vivendo, o que é a verdadeira adoração? Por que que Deus está à procura, irmão? Veja a dificuldade. Se Deus está procurando, porque eu vejo uma dificuldade nisso. Se Deus está a procurar, porque eu vejo uma dificuldade em quem? Em verdadeiros adoradores, em quem adorem o Pai em espírito e em verdade. Quando nós olhamos para o mundo a qual nós estamos vivendo, atual, hoje dentro no mundo secular dos evangélicos, que eu posso dizer, tem pessoas não mais adorando, mas tem pessoas cantando. Pastor, e qual é a diferença? Canta para se mostrar, adora para exaltar. Há uma diferença nisso. Eu vejo as pessoas não mais adorando a Deus, eu vejo as pessoas não mais glorificando o nome do Senhor, mas eu vejo alguém cantando, eu vejo alguém não mais adorando ao Pai em espírito e em verdade. E o primeiro propósito de Deus é que a igreja de Cristo possa adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos. A verdadeira adoração não é aquela que sai da boca para fora. A verdadeira adoração é aquela que sai do coração e transmite, sai na boca e alcança o coração de alguém e faz mudança na vida de alguém. A verdadeira adoração não é aquela que é direcionada para quem, as pessoas que estão ouvindo. A verdadeira adoração é direcionado para cima, ao Pai que recebe a nossa adoração. E a geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração que nós, claro que aqui eu não estou falando de todos, mas se nós formos pegar a geração que nós estamos vivendo, é uma geração
tem cantado para o Senhor, mas não tem adorado. É uma geração que tem pegado o microfone, tem até falado de Deus, mas não tem rasgado o seu coração na presença de Deus. Certa vez Deus falou para um profeta e disse: eu não quero que tu me adore, eu não quero que tu me exalte, porque eu não te ouvirei. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta nós louvarmos da boca para fora, assim, enquanto o nosso coração não tem adorado verdadeiramente a Deus. Uma geração em que nós estamos vivendo, uma geração do século 21, é uma geração que expressa em falar, mas não expressa em atitude. O verdadeiro amor não é aquele Diaco Neto que fala, mas é aquele que demonstra nas suas ações. Nós vejamos uma igreja até adorando, mas nas atitudes anda distante de adorar o Senhor, anda distante de buscar verdadeiramente a verdadeira adoração. E quando João, ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e Deus está à procura dessas pessoas, é porque é uma geração hoje que cada vez mais tem ficado difícil as pessoas de quererem verdadeiramente adorar a Deus, o Pai, em espírito e em verdade, irmãos. Aí eu entro no contexto aqui e abro parênteses nessa noite, e o que tem empatado, o que tem feito para que as pessoas não adorem mais o Pai em espírito e em verdade. Aí o livro de Romanos vai nos dizer bem claro que as coisas do mundo, as coisas lá fora, não fazem as coisas de Deus. Diácono Evandro, quando Deus diz na sua palavra que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, entenda aqui que Deus está em busca, é porque há uma dificuldade nisso. E por que a dificuldade? Primeiro, porque eu adoro se eu quiser. Eu adoro se eu quiser verdadeiramente em espírito e em verdade. Porque Deus está em busca dessas pessoas, de alguém que realmente queira. Aí o mundo vem e coloca o coração, dizendo: a forma que eu adoro já está bom, da forma como eu busco já está bom. Eles acham que da maneira que eles estão vivendo, baseado na palavra de Deus, já está bom. O que adianta eu adorar dentro da igreja, mas lá fora a minha vida não demonstra adoração a Deus? O que adianta eu reverenciar a Deus quando eu pego o microfone, Diaco Neto, mas quando eu saio lá fora, alguém olha para mim e não sabe se eu sou crente? Como é que eu quero adorar a Deus dentro de quatro paredes e lá fora ninguém não me conhece como crente, como alguém que eu sou espelho? A palavra igreja, presbítero Erivaldo, a palavra igreja no original, vocês sabem como é que quer dizer? Chamado para fora. Chamado para fora. Não é adorador dentro de quatro paredes, adorador é lá fora também. Quando Deus faz a comparação, Diaconisa Doris, e diz que nós somos espelho, você sabe qual é, irmãos? O espelho, o objetivo do espelho é de alguém olhar e se espelhar. Quando alguém olha para nós, quando alguém olha para mim, quem é que Deus veja? Porque quando Moisés, Deus disse assim: Moisés, faz a arca da aliança. Entenda aqui, Moisés, faz a arca da aliança. Só que eu quero que tu faça a arca da aliança com madeira de acácia. E vocês são sabedores que a madeira de acácia, ela é uma madeira cheia de nó.
Eu fui perguntar por que deu tanta madeira boa, linheira, que não tem tanto nó. Por que Deus não mandou fazer a arca da aliança de outra madeira, mas madeira de acácia, cheia de nó? E a madeira de acácia, ela é cheia de nó porque Deus queria mostrar algo para a nossa vida, irmãos. Que o ser humano, ele tem muito defeito. Só que quando ele manda fazer a arca de madeira de acácia, e em seguida ele manda cobrir de quê? De ouro. E por que ouro? Ouro representa a realeza. E quando ele cobre a madeira de acácia com ouro, quem é que a gente veja, irmão? A madeira ou o ouro? O ouro. Pastor, não estou entendendo, eu vou ser mais claro. Quando alguém olhar para você, ele não vai ver a sua humanidade, ele vai ver Cristo em você. Porque o objetivo da igreja de Cristo é não as pessoas olharem para a gente, pode até olhar nós com defeito, mas também tem que ver em nós a quem verdadeiramente nós o adoramos, a Cristo aqui nessa terra. Alguém olha para a nossa vida e diz: eu vejo Cristo na diaconisa Doris, eu vejo Cristo na diaconisa Valéria, eu vejo Cristo no diácono Neto. As pessoas têm que olharem para nós e dizer assim: eu não vejo Cristo no diácono Neto, eu não vejo Cristo no presbítero Ivaldo. As pessoas têm que olhar para a gente: eu vejo Cristo nestes homens. O verdadeiro adorador não é só pegar o microfone, mas é quando as pessoas olharem para nós, nós expressamos nós quem somos aqui dentro e quem somos lá fora, diante do mundo aí fora. É por isso que Deus disse: eu estou à procura, irmãos. Porque eu achar crente que adora dentro da igreja é mais fácil. É só nós planejarmos um evento, todo mundo chega, pega o microfone, canta, adora, glorifica o nome do Senhor, a coisa mais linda do mundo. Agora quando eu vou na rua, que eu olho e disse: aquela pessoa não era que estava cantando tal dia? Olha o jeito, olha a forma. Adoração é isso. É por isso que Deus está dizendo: eu estou à procura. Porque para Deus, se procurasse verdadeiros adoradores só dentro da igreja era fácil. Todo mundo está adorando, irmão. Agora quando chega lá fora, como é que nós somos? Depois, numa oportunidade, eu vou trazer outra doutrina: o que nós somos quando ninguém está vendo. Mas vamos lá. Adoração que Deus, o propósito de Deus é que nós sejamos verdadeiros adoradores. Segundo ponto, que Deus não quer evangelismo ou evangelizar. Irmão, nós estamos vivendo em um século, como hoje é a doutrina, e aqui é para nós estamos vivendo em um século em que nós se sentemos em roda de amigos. Estou falando para crente, os crentes. Nós se sentemos em roda de amigos, mas em nenhum momento nós temos coragem de falar do amor de Deus. É mais fácil nós falarmos de outras coisas, é mais fácil nós comentarmos outras coisas, mas do amor de Deus, nós pregamos o evangelho não. Jesus disse algo interessante no capítulo de número 28, versículo de número 19 de Mateus, que ele disse assim: diaconisa Doris, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura e fazei discípulo de mim. Quando ele nos ordena, nos dá essa ordem, ele não está pedindo, é uma ordem. Por quê? Porque ele nos separou como uma nação santa, geração eleita, sacerdócio real, para um propósito. E o propósito que Deus nos levantou, o primeiro foi a ser adorador. Segundo, foi que nós tenhamos coragem de levar o evangelho a toda criatura. Irmãos, ainda tem vidas sedentas, ainda tem almas gritando, ainda tem pessoas que almejam
Ah, pastor, mas não tem rádio, não tem televisão. Tem. Mas nada como alguém chegar para alguém e dizer: Jesus te ama, meu irmão. Jesus tem um propósito na tua vida. E nós hoje, a geração de hoje, a igreja atual, hoje os crentes também aí fora, estão se acovardando num propósito que Deus determinou para as nossas vidas. Evangelizar o nome de Cristo, levar as pessoas à palavra de Deus. A mensagem ela é para ser compartilhada. Nós não somos crentes, nós, a igreja de Cristo, as pessoas que são geração eleita, nós não fomos chamados para vivermos dentro de quatro paredes, irmão. Quatro paredes é o momento de culto, mas quando nós saímos aí fora, é momento de evangelizar. Que dentro da igreja ninguém evangeliza lá fora. Quando Deus disse: ide, pregai o evangelho, levai a minha palavra, Deus está confiando, Diácono Neto, a mim e a você uma grande missão. Primeiro, que Deus depositou uma grande obra nas nossas vidas. Primeiro, que Deus confiou em mim e a vocês, a igreja de Cristo hoje, propósito maior: levarmos o evangelho às pessoas que estão necessitando. O segundo propósito de Deus na nossa vida é que nós demos continuidade ao ministério que Deus determinou para a nossa vida. Levarmos a palavra de Deus. E sabe o que é mais triste disso, irmãos? Sabe o que é mais triste disso? Hoje, por onde nós vamos, é uma raridade a gente ver alguém evangelizando. Eu morei 8 meses em Fortaleza. Trabalhei de segunda, às vezes até domingo. Saía 4:30 da manhã. Chegava em casa muitas das vezes 6 horas, 7 horas da noite, quando eu tomava banho e ia para o culto. Final de semana, dia de domingo, para me descansar, porque hoje nós temos esse problema. Eu quero descansar. Eu até entendo, porque nós como ser humano a gente precisa mesmo. Eu até entendo, mas enquanto nós descansamos, vidas estão sedentas, vidas estão almejando. E aí em Fortaleza, quando era dia de domingo, nós se levantávamos de manhã, escola dominical, terminava a escola dominical, às vezes no finalzinho da tarde, dia de domingo, Fortaleza, para quem já viveu lá sabe, que os bares é lotado, principalmente quando tem jogo. Nós pegávamos uns folhetozinhos desses, uns folhetozinhos, e chegava em bar, pedia com licença: podemos entregar um folheto da palavra de Deus? E nós, quando o senhor tiver um tempinho, a senhora leia. E nós entregávamos. A geração em que nós estamos vivendo hoje, é uma raridade nós vermos isso, irmão. O que está acontecendo? Aí eu venho para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, parece que Mateus está vendo a geração do século 21. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Aí, peraí. Quando ele disse por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, para onde está a nossa visão, irmão? É para a iniquidade ou para Deus? Porque Paulo vai dizer assim: ó, quem nos separar do amor de Deus? Paulo ele é bem enfático em dizer: quem nos separar do amor de Deus? A altura, a profundidade, o povil, nada pode separar do amor de Deus. Aí nós estamos vivendo em uma geração em que olha para o pecado lá fora, olha para o que está acontecendo lá fora, olha para o escândalo que está acontecendo até mesmo dentro das igrejas e diz: eu vou sair, eu vou parar, eu não vou mais evangelizar, eu não vou mais fazer a obra de Deus por causa de fulano e de ciclano. Irmãos,
A obra de Deus, ela veio individual na minha vida e na tua vida. Eu quero te dizer nessa noite: olha para Cristo, porque Deus, quando Ele te escolheu, Ele te deu uma missão: fazei o meu ide nessa terra, pregai o evangelho a toda criatura nessa terra. Nós temos uma missão como homens e mulheres de Deus, de levarmos a palavra de Deus. E por que é que muitas das vezes nós se acovardamos diante desse mundo aí fora? O mundo não se acovarda para convidar alguém para ir para o mundo. O mundo não se acovarda para convidar alguém para ir para a festa. Pelo contrário, ele é insistente, persistente. Ele chama até conseguir levar a pessoa para o mundo. E porque é nós, como Cristo, que acreditamos que Deus tem algo maior para a nossa vida. E porque é que nós fomos escolhidos, eleitos por Deus. E porque é que nós não fazemos a mesma coisa? Porque é que nós desistimos no primeiro convite? Porque é. Vocês já viram aquela parábola da mulher que diz, do juiz, que ele disse assim: ó, eu não temo a Deus e nem os homens, mas por causa da tua insistência, eu vou resolver a tua causa. Irmão, o segredo é esse. Sabe de uma coisa, eu já disse aqui algumas vezes, na verdade, eu acho que aqui eu não falei ainda, mas eu vou dizer hoje. Alguém pode até se escandalizar, mas eu vou dizer: o diabo tem uma coisa que eu gostaria de ter. Eu gostaria que a igreja tivesse. Pastor, o quê? Persistência. Persistência. Nós, como cristãos, como homem de Deus, irmãos, nós desistimos muito fácil. O evangelho, ele não é para desistir, é para continuar, para dar continuidade e de pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos fazer a obra do Senhor. Nós devemos levar a palavra de Deus. As pessoas hoje têm desistido por tão pouco, têm deixado de pregar o evangelho. E por quê? Sabe por quê? Porque em vez de visar a Deus, em vez de visar em salvar a vida, tem visado o problema, tem visado a dificuldade, tem visado as lutas. E disse: não, evangelho é isso, irmão. Evangelho é salvação, e salvação é luta, nós sabemos disso. As pessoas precisam ter um encontro com Cristo, só que para ela ter um encontro com Cristo, ela precisa de alguns meios de transporte. Eu vou citar alguns. Primeiro, televisão. Segundo, rádio, jornal. São alguns meios de transporte para o evangelho chegar até as pessoas. Eu vou dizer por último: eu e você, nós somos um meio de transporte que Deus determinou para nós levarmos o evangelho às pessoas que estão precisando. Nós precisamos, irmãos. O evangelho, ele é para ser compartilhado. Deus não te convidou só para você ser salvo só. Deus não te convidou para você ser o único a ser salvo, não. Tem pessoas que precisam. E por que é que muitas das vezes nós se acovardamos? Por que é que muitas das vezes nós rejeitamos o chamado de Deus de levarmos a palavra do Senhor? Deus tem uma grande obra na nossa vida. Deus tem um grande chamado na nossa vida. E esse chamado é levarmos a palavra do Senhor às pessoas que tanto necessitam aí fora. Segundo propósito de Deus para a igreja atual, e eu vejo essa decadência. Terceiro propósito, comunhão. Primeiro, o diabo tem evitado que as pessoas deixem de adorar. Deixa eu retroceder aqui um pouquinho e trazer aqui para a adoração, que veio agora à minha memória. Sabe o que é, diácono Neto, que o diabo tem feito hoje?
na igreja atual tem colocado, sabe o quê? A fadiga, o cansaço. Quem é que sabe lá do livro de Jó, quando as pessoas disseram assim: ó, Faraó, nós queremos adorar a Deus, nós queremos buscar o Senhor. Quando nós terminarmos a nossa tarefa de trabalho, nós queremos buscar o Senhor. O diabo vem ao coração do Faraó e disse assim: peraí, então se vocês estão com tempo, ele chama um dos capitães dele e disse assim: ó, eu quero dizer uma coisa, acrescenta a carga horária de trabalho deles, para ver se no final do dia eles vão ter tempo de buscar Deus. Aí a Bíblia diz: e eles ficaram com mais trabalho, mais serviço, e tinha que fazer a mais produção. Quando era no final do dia, o povo estava cansado. Aí eu trago para nós aqui hoje: quantas das vezes nós dissemos assim: hoje eu não vou. Não sei se foi a irmã que falou que muitas das vezes a gente cansado, disse assim: hoje eu não vou para o culto, eu estou tão cansado. Hoje eu não vou para o culto porque eu estou com pequena dor de cabeça. Irmãos, o vício, ele não vem de uma vez. Diácono Evandro, o vício, ele vem aos poucos. Eu nunca ouvi falar que alguém se viciasse fumando um cigarro uma vez. Ele fuma uma, ele fuma duas, três e assim sucessivamente. Pensar que não, ele está viciado no cigarro. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou ser bem claro. Hoje eu não vou para o culto, estou cansado, vou ficar em casa. É só um culto mesmo que eu vou faltar. Na outra semana, hoje eu não vou de novo. E isso vem batendo no coração. Porque, irmãos, o diabo, ele sabe como trabalhar na vida das pessoas. O diabo, ele tem trabalhado nos mínimos detalhes, e às vezes as pessoas não têm observado a forma como o diabo tem trabalhado, são nos pequenos detalhes. Ah, é só o culto, eu não vou hoje, eu vou deixar para ir amanhã, no outro dia, tem outro pretexto, ah, eu não vou, eu vou para ir depois. Quando você pensar que não, irmão, você está passando uma semana, duas sem ir ao culto. A frieza bate no coração. E o alimento tem que ser diário na nossa vida, para nos fortalecermos a cada dia. Eu li um livro, e esse livro diz: destruindo as barreiras, ou rompendo as barreiras. E uma parte desse livro tem algo que diz assim, Diácono Isadora: existem dois leões, e um alimenta mais o leão, e depois os leões vão brigar. Ele alimenta um leão só, e dentro dessa briga, o leão que ficou mais forte, ele venceu a batalha, porque o outro está frágil, está fraco. Ele não conseguiu. O que eu quero te dizer para mim e para você nessa noite, irmãos: todo dia nós temos que alimentar o nosso espírito, porque todo dia a nossa carne está guerreando, a nossa carne está dizendo: não vai hoje, deixa para ir amanhã. Quando chega amanhã, não vai amanhã, deixa para ir depois. E isso é uma batalha todo dia espiritual que nós temos que enfrentar. Porque se nós não lutarmos, como é que nós vamos levar o evangelho, a palavra para as pessoas que necessitam, se nem nós mesmos temos força o suficiente para vivermos a palavra? A palavra de Deus, ela é para ser dada continuidade. Pois bem, terceiro ponto que eu trago: a comunhão entre os irmãos. Irmão, hoje o que é mais comum, presbiterial, o que é mais comum
é de a gente ver crente dizendo que aí sai da igreja por causa de irmão. O que é mais comum é de eu ver alguém saindo da igreja dizendo: eu não vou mais para aquela igreja por causa de fulano, por causa de ciclano. Irmãos, aonde é que está a nossa visão? Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Se era alguém para ter desistido por causa dos outros, se existe alguém, era eu. Eu era para me ter parado. Porque no decorrer da minha caminhada com Cristo, alguém muitas das vezes pegava o microfone e dizia: tu quer tomar o canto da pastora, do pastor? E quando eu chegava na igreja, e o porteiro, eu estendi a mão para dar a paz do Senhor, o porteiro virava o rosto para mim. Isso aconteceu comigo, irmão. E eu batia no ombro dele. Deus é testemunho. E eu batia no ombro dele. Ele virava o rosto, eu batia no ombro dele e disse: paz do Senhor, meu. E ele não me dava. Eu entrava, pregava, saía alegre. Quem perdeu? Foi eu? Não. Se eu tivesse saído da igreja, eu tinha perdido. Porque o trabalho do diabo é isso. É alguém que empresta por um momento o coração a Satanás, para que possa fermentar, possa nos tirar da presença do Senhor, possa que a gente deixe de viver em comunhão. Então, se nós devemos viver em união, porque a união vai fazer com que nós alcancemos o céu. A união vai fazer com que as pessoas aí fora olhem para a nossa vida e digam: mas que igreja unida, que igreja unida. Então, meus amados irmãos, eu quero finalizar pela aqui. Outra oportunidade eu estarei falando os outros. Mas nós somos uma igreja para ir para o céu. E como é que nós vamos para o céu? Dividido. Irmãos, eu não sei aqui, mas lá onde eu moro, as igrejas maiores, não vou citar nome, as igrejas maiores não visitam as pequenas. Sabe por quê, irmão? Porque Deus preza porque é pequena. Aonde a minha Bíblia diz: se Deus vai vir buscar um povo santo, não vai buscar uma denominação, não vai buscar uma placa, não vai buscar se é grande ou se é pequeno, um povo que é santo. Nós, como povo de Deus, irmão, nós estamos mais divididos do que o mundo. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Fazer a diferença, irmãos, é se unirmos, é darmos as mãos, é nós andarmos juntos, é nós andarmos no só propósito, é nós andarmos no só objetivo, é nós queremos ir morar no céu, é segurado na mão do irmão. Irmão, eu vou para o céu, eu quero que você vá comigo. Irmão, eu vou para a glória, eu quero que você vá comigo. Não, hoje as pessoas estão dizendo: eu quero ir para o céu. Fica tu se quiser. Nós somos pessoas que fomos escolhidos para um propósito maior nessa terra, é vivemos em união para um dia, quando a trombeta tocar, Deus encontre um povo unido na presença do Pai, porque Deus só vai manifestar o seu poder, a sua glória, quando o seu povo estiver unido na sua presença. Para me finalizar, Jesus disse o que para o discípulo? Ide para Jerusalém e ficai lá. A Bíblia diz que o povo estava reunido e unido em um só lugar, ou melhor, em um só propósito. E a Bíblia diz: e a presença de Deus desceu naquele lugar. Irmãos, o que mais me entristece na geração de hoje, o que mais me deixa triste na geração de hoje,
é que o amor esfriou no meio do povo de Deus. Sabe qual é a coisa mais linda que eu acho, Diácono Neto? É quando eu vejo alguém fala em mistério, chora na presença do Senhor, entra no mistério, porque hoje é a coisa mais rara de você ver. Você vai nas igrejas hoje, você não vê, sabe por quê? Não é outra coisa não, é a falta da presença de Deus. Não é porque Deus não quer, Deus quer, irmão. Só que Deus só vai operar quando a pessoa abrir o seu coração para Deus. Hoje a gente veja, ninguém não vê mais jovem querendo buscar a palavra, ninguém não vê jovem querendo buscar dons. Sabe por quê, irmãos? Ninguém não vê mais jovem chorando na presença do Senhor, porque primeiro, a jovem de hoje vem muito maquiada, não querem chorar, que é para não borrar o rosto. Segundo, não quer entrar no mistério, porque pensa que no outro dia as pessoas vão dizer: tu viu, irmão, como foi que ficou a irmã? Irmãos, o que o povo acha ou deixa de achar, eu não estou nem aí. Eu quero fazer aquilo para agradar a Deus. O nosso objetivo não é a terra, é o céu. É por isso que Deus tem levantado e quer que levante essa geração, melhor dizendo, uma geração que verdadeiros adoradores se levante nessa terra. Deus quer uma geração de pessoas que tenha coragem de levar a palavra nessa terra. Deus quer uma geração de pessoas que viva em comunhão nessa terra, porque Deus não levantou uma geração não para ser adorador. Deus não levantou uma geração não para evangelizar. Deus não levantou uma geração não para viver em comunhão. Pelo contrário, Deus levantou um povo, uma nação, para ser adorador, para evangelizar e para viver em comunhão nessa terra, porque quando Ele voltar, Ele quer levar um povo santo, sacerdócio, para ir morar no céu. Nós somos essa geração. Sabe o que é que Joel prega? Joel prega diz assim: e há de ser, meus irmãos, e há de ser que no último dia, que nos últimos dias, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E quero que esses dias sejam nos nossos dias, irmãos. Eu quero que esse dia aconteça nos nossos dias. Nós precisamos dessa presença de Deus. Nós precisamos deixar as pequenas coisas para lá que tem nos empatado. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nos empata, de ter comunhão com o Senhor, de ter comunhão com a igreja. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nos empata, de levar a palavra do Senhor às pessoas. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nos empata, de ser verdadeiro adorador. Eu sei que nós somos falhos, eu sei que nós muitas das vezes cansamos do dia a dia, mas o cansaço não pode nos impedir de fazer aquilo que é que Deus mandou nós fazermos, o ide do Senhor nessa terra. Não é fácil, irmão. Se fosse fácil, Jesus não tinha dito: toma a tua cruz e segue. Não é fácil, mas também não é impossível. É possível na minha vida e na tua vida fazermos a obra do Senhor. A minha oração é que Deus levante uma geração de verdadeiros adoradores, uma geração que tenha o compromisso de levar o evangelho do Senhor, uma geração que se levante em comunhão no seu propósito para pregar o evangelho do Senhor. Quando isso acontecer, e eu creio que vai acontecer, você vai ver o que Deus pode fazer no meio desse povo. A glória de Deus vai descer. Alguém se pergunta: Deus mudou? Não. Deus ainda é o mesmo. E o que mudou? As nossas atitudes. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus vai levantar um povo que irá mudar a história, o rumo dessa nação. E eu quero fazer parte dessa nação. Eu quero fazer parte desse povo que vai mudar a história dessa nação. E aqui, irmãos, a igreja de hoje, de Cristo, hoje, a Arca da Aliança, que nós se levantemos também para fazer parte desse povo que irá mudar a história dessa nação. Pois fique com essa palavra, seja homem e mulher de Deus,
nessa terra para transformar e fazer o ir do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.